Olá, tudo bem? José Antônio Milagre, seja bem-vindo ao meu canal Responsabilidade Civil dos Marketplaces, um tema muito polêmico, um tema que sempre é atual à medida em que os marketplaces, ou seja, aquelas plataformas que intermediam compradores e vendedores, cresceram absurdamente, sobretudo em tempos de pandemia, onde nós tivemos um boom também das compras online. Muitos dos assinantes aqui do canal pediram para que eu comentasse a respeito disso, ou seja, fui fazer uma compra no marketplace, não tive a entrega, tive um produto com avaria, tive uma fraude, tive um golpe, ou estou tendo meu conteúdo pirateado em marketplaces educacionais. O que eu posso fazer? A responsabilidade é daquele usuário, daquele seller que vendeu, que publicou esse conteúdo? Ou eu posso buscar pela responsabilidade objetiva, pela solidariedade, a responsabilização do meio, da plataforma, que não deixa de ser um provedor de aplicações nos termos da Lei 12965 de 2014, o Marco Civil da Internet. O que fazer e como agir caso eu tenha problema com o marketplace? E quando eu falo de marketplace, eu não estou só falando do marketplace tradicional, da Amazon, do Magazine Luiza, do Mercado Livre, do OLX, que vendem produtos, mas nós temos marketplaces hoje de hotéis, nós temos marketplaces de reservas de quartos, nós temos marketplaces educacionais, onde se publica conteúdo, por exemplo, e se ganha uma comissão em cada venda de treinamento. Nós temos marketplaces de passagens aéreas, ou seja, eu quero dirigir esse vídeo para todos que possam ser lesados ou que estruturaram marketplaces em alguma área do conhecimento, que não necessariamente venda de produtos, ok? Para entender sobre os marketplaces, é importante destacar primeiramente que eu tenho três formatos de marketplace. Primeiro, o marketplace é um marketplace puro, é aquele que não vende por si só, ou seja, pelo seu CNPJ produtos, mas simplesmente conecta quem tem e quem precisa. Eu conecto médicos a quem quer consulta, eu conecto terapeutas a quem quer consulta, eu conecto experiências a quem busca experiências de viagens e assim por diante. Segundo tipo de marketplace, o marketplace híbrido, aquele que além de disponibilizar produtos de terceiros, de sellers, de vendedores, ganhando comissão, considerando que ele tem uma estrutura de e-commerce já conhecida, já referenciada, já ranqueada, já indexada, expondo melhor os produtos dos vendedores que estão começando, mas ele também vende os produtos dele. Um exemplo, a Amazon. Né? A Amazon tradicionalmente tem os seus produtos, mas também vende produtos de terceiros. E um terceiro modelo de marketplace é o que nós chamamos de modelo híbrido, ou seja, o modelo híbrido físico. Né? Ele vende produtos próprios online, ele vende produtos de terceiros online e ele ainda tem lojas físicas. Um exemplo é o Magazine Luiza. Então imagine os problemas que existem hoje com o marketplace, não entrega de produto, fraude, propriedade intelectual, entrega intempestiva, vícios do produto, direito ao arrependimento, artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos falando de compras à distância, então o consumidor pode arrepender em 7 dias, só que essas questões muitas vezes são muito perigosas. Nós temos também as questões envolvendo fraude, onde vendedores falsos são adicionados nesses marketplaces e a partir desses vendedores falsos, vendas são feitas e o consumidor amargura o prejuízo. Imagine lá que eu vendi, o consumidor comprou iPhone, comprou iPad de um falso comerciante. Vamos começar por aí. Jurisprudência já entende que assume o risco da atividade e é obrigado a indenizar aquele que aceita a contratação de um vendedor sem adotar critérios para checar a sua integridade, a sua autenticidade, para checar efetivamente que se corresponde a um vendedor idôneo. Para ambos os lados, hein? Cadastros de vendedores falsos ou cadastros de consumidores falsos, tanto o marketplace como consumidores podem buscar, tanto o seller, aliás, como consumidores, podem buscar a responsabilização do marketplace. O exemplo que eu dou é aquele vendedor do marketplace que, a partir de compras feitas por um usuário falso, acabou tendo seu patrimônio prejudicado e o marketplace quer se isentar de qualquer responsabilidade. Vice-versa pode acontecer. Eu comprei um produto de um vendedor falso, nunca entregou, chegou um tijolo em casa. Isso não é incomum, constantemente nós temos essas causas no escritório onde nós buscamos a responsabilização do marketplace. O que a jurisprudência tem entendido? São construções jurisprudenciais, eu quero deixar claro aqui que não existe nada pacífico,
Cada caso é um caso que precisa ser apreciado de acordo com a sua peculiaridade. Mas, via de regra, vem-se entendendo que a responsabilidade do marketplace pelo não cumprimento das obrigações dos vendedores, ela é solidária, nos termos aí do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. Também ocorre uma responsabilidade objetiva por danos, onde não se apura a culpa, simplesmente ocorreu dano, um nexo causal entre a atividade de risco e o dano em relação àquele consumidor que buscou, por exemplo, um Shopee da vida, buscou, por exemplo, um AliExpress da vida e teve problemas com esses vendedores. Então, as plataformas de marketplace, atenção, não podem, via de regra, se excusar da responsabilidade, porque o judiciário, na maioria dos casos, eu vou trazer alguns casos para vocês para ilustrar, tem responsabilidade das plataformas. Primeiramente porque o consumidor é parte hipossuficiente. Então ele tem garantido o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor a inversão do ônus da prova. E segundo que muitas vezes ele tem dificuldade até de descobrir quem era esse vendedor do marketplace. Então, o mínimo que se espera de um marketplace é que adote um procedimento que vai ao encontro da ISO 27001, 27701, cheque a integridade, a documentação de um vendedor antes de ativá-lo na plataforma. E neste momento, caso haja algum problema, forneça esses dados ao consumidor rapidamente. Existem marketplaces que têm dificuldade de identificar quem era o vendedor. E isso, logicamente, o judiciário vai responsabilizar com um grau ainda maior esse marketplace. Portanto, pessoas que compram viagens, pessoas que compram locações, pessoas que buscam temporada, pessoas que buscam passagens aéreas, pessoas que compram produtos, livros, prestação de serviço de profissionais em marketplace e tiveram problemas, podem responsabilizar, se identificado, os vendedores e solidariamente, pela ausência de dever de cuidado, pela responsabilidade objetiva, pela solidariedade, o marketplace deve ser obrigado a indenizar. Não recebeu o produto, indenização. Recebeu intempestivamente, com vício, a reparação por o produto, a devolução dos valores pagos. Essas causas já são muito comuns no judiciário brasileiro. Vou trazer alguns exemplos jurisprudenciais para vocês entenderem, inclusive envolvendo pirataria, que é algo que muitos comentam aqui, né? Muitos dos nossos inscritos aqui pedem para que a gente fale um pouquinho de pirataria. Imagine, milagre, que um belo dia eu encontrei no marketplace um curso meu sendo publicado especificamente no marketplace de venda, vendendo horrores. Eu nem sei quem é esse vendedor e eu não conheço, ele está ganhando, locupletando-se indevidamente às minhas custas. O judiciário já enfrenta essas questões? Sim, o judiciário já enfrenta essas questões, mostrando que a responsabilidade é do marketplace. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Trata-se de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais e materiais, através da qual a parte autora postula indenização em razão da comercialização indevida de curso de sua propriedade autoral por terceiro, junto à plataforma do requerido, julgada parcialmente procedente, né? Então, aí a empresa recorreu e o Tribunal de Justiça, isso é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, entendeu que, segundo o artigo 19 do Marco Civil, o provedor de aplicativo de internet só pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial, não adotar medidas no âmbito dos seus limites técnicos para tornar indisponível o conteúdo. No caso dos autos, veja que interessante, a parte obteve a tutela em 2 de 2018, confirmada, o agravo foi recebido com manutenção da decisão e verificou-se que mesmo após a ordem judicial, a empresa requerida manteve em sua plataforma a comercialização do curso pirata por terceiro. Em consulta na rede, inclusive, foi identificado o link, ou seja, dever de indenizar caracterizado. Significa o que aqui, pessoal? O marketplace que estava vendendo produto pirata, o seu curso pirata, é obrigado a te indenizar. Não removeu o conteúdo, não adotou critérios para não permitir que contrafação fosse publicada, o vendedor ganhou dinheiro às suas custas, locupletou-se indevidamente e o marketplace é obrigado a indenizar. Vamos ver outro julgado aqui interessante? Bom, vamos lá, mais um julgado aqui em relação à responsabilidade do marketplace. Então, olha só que interessante aqui,
responsabilidade solidária do marketplace. Nós temos aqui uma pessoa que ajuizou uma ação de indenização em face da Amazon por ter adquirido uma caixa de som, pagou caro nessa caixa de som e foi surpreendido que a caixa estava totalmente destruída, grafado de forma errada, ou seja, pirataria. Aduziu prejuízos e transtornos, requereu indenização por danos morais e a disponibilização do produto. Acionado em sua defesa, o marketplace disse o quê? Não tem responsabilidade, pugnou pela improcedência. O juiz julgou procedente, condenou a Amazon a indenizar esse cliente especificamente. Ele recorreu em relação a essa questão e o tribunal decidiu. Quanto ao mérito, analisando os autos, percebo que o autor se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, posto que comprovou a compra, pagamento, bem como trouxe aos autos comprovação de que o produto era falsificado, ok? Tem-se que a responsabilidade é solidária do marketplace, uma vez que o produto adquirido foi exposto à venda no sítio eletrônico da recorrida, embasada no prestígio da ré no mercado para impulsionar as vendas por terceiro. Ou seja, valor indenizatório mantido, mais uma indenização aqui recente condenando o marketplace por produto pirata. Você comprou um produto no marketplace, veio pirata, acione o marketplace. Ele é responsabilidade solidária, ele é responsável solidariamente, até porque os vendedores não chegariam até você se não fosse o prestígio desse marketplace, ok? Então existem vários julgamentos, quero trazer mais um recente aqui de um juiz também, uma notícia do Conjuro, olha que interessante, plataforma de marketplace e vendedores têm responsabilidade solidária, diz juiz, a plataforma que hospeda vendedores menores tem responsabilidade sobre produtos defeituosos vendidos em seu site. O entendimento é do juiz, né, Rafael Nardi Lencioni Valdez, Sexta Vara Civil de Santo Amaro, condenou lojas americanas e um vendedor que utilizava o serviço de marketplace. E não para por aí, nós temos aqui entendimentos, inclusive, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que deixa muito clara a responsabilidade solidária do marketplace por falha, pirataria, contrafação e vício praticado pelos vendedores em face dos consumidores. Veja esse saimento aqui recentemente. Os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco do proveito do negócio, consagrado no parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. A atuação da empresa ré na intermediação de reserva online de hospedagens no país e no exterior, disponibilizando espaço virtual ao hotel prestador de serviços e aproximando este dos tomadores de serviço, coloca-a na condição jurídica solidária e responsável pela reparação dos danos decorrentes na falha de prestação de serviço. Fui claro, pessoal? Acredito que tenho mostrado aqui a responsabilidade de forma contundente, lembrando que o artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor nos informa que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Ou seja, pessoal, espero ter trazido aqui de forma muito didática o entendimento majoritário do judiciário brasileiro em relação à responsabilização dos marketplaces. Plataformas de cursos, plataformas de eventos, reservas, viagens, profissionais liberais e produtos podem ser obrigadas a indenizar consumidores por falhas, por má-fé, por fraude ou por pirataria praticada por vendedores, ok? É lógico, agora me referindo aos marketplaces, que vocês podem minimizar esses impactos. E de que forma? Logicamente que a atividade de vocês já representa um risco, mas é possível sim minimizar esses impactos, contratando uma assessoria jurídica especializada, elaborando os contratos adequadamente com os sealers, dando transparência nos termos de uso sobre as políticas de fraude, as políticas de violação a copyright, as políticas de falhas nas entregas de produto, sendo transparente com as regras de direito do consumidor e de proteção de dados pessoais, arquitetando o site para que o consumidor possa rapidamente formular
a sua reclamação, entrar em contato com o suporte diante de uma falha, de uma não entrega de um produto ou de uma fraude. São algumas medidas que um compliance digital pode ser aplicado no seu marketplace, permitindo que não eliminar, reduzindo o risco jurídico dessa atividade. E para o consumidor, as orientações estão aí. Foi lesado, busque a responsabilização também do marketplace, porque via de regra, não em todos os casos, ele é considerado solidariamente responsável. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha esclarecido muito esse ponto, esse aspecto. Se você é produtor de conteúdo, titular de direitos autorais, consumidor ou tem um marketplace, e compartilhe. Imagino que mais pessoas precisem ter esse acesso e não deixe de se inscrever, assim você me ajuda a produzir conteúdo semanal e exclusivo aqui no YouTube. Obrigado e até a próxima.